Boa noite, gente. Graça e paz da parte de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos nessa noite, no Dia dos Pais. Esse dia comemorado segundo o calendário comercial, hoje é Dia dos Pais. Para você que é pai, feliz Dia dos Pais. Para você que de alguma forma tem o seu pai ainda com você, que é um privilégio, que você possa de alguma forma externar esse amor e essa gratidão a ele. Para você que não tem pai, que lamentavelmente por circunstâncias da vida, dentro de uma ordem natural, o seu pai já foi recolhido, que você possa entender que Deus é bom e é pai e sabe amar como ninguém. E da mesma forma, você que ainda, de alguma maneira entende que será pai um dia, que o Senhor possa abençoar você e que mesmo não tendo uma referência de um pai que deveria fazer aquilo que a Bíblia manda, que você possa ser aquilo que você não teve. Eu tenho uma palavra que quero compartilhar com você hoje. Essa palavra, antes, eu queria dizer que nós vamos sortear esse livro aqui e a nossa conversa de hoje, eu extraí desse livro do meu amigo Matheus Soares. O pessoal estava pedindo, a gente já havia acabado os materiais dele, Manual Bíblico Expositivo sobre as parábolas de Jesus. Aqui, Matheus Soares, ele traz uma explicação muito profunda sobre as 42 parábolas de Jesus. E eu vou falar sobre uma das parábolas dele hoje. Temos também a Enciclopédia Bíblica de A a Z, um livro incrível, extraordinário, e outros livros aqui também, Lidere a Sua Vida. Eu vou sortear, na verdade, os irmãos vão sortear hoje esse livro aqui, ó. Manual Bíblico Expositivo sobre as parábolas de Jesus. E aí você vai ver que eu extraí essa mensagem, essa reflexão de hoje, totalmente desse livro. Então, se você pode, abra comigo aí a sua Bíblia ou seu dispositivo eletrônico no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, não sei se você sabe, mas na Bíblia, assim como em alguns lugares, quando a gente normalmente vai em aeroportos, em rodoviárias, quando você tem a oportunidade de ir em grandes parques fechados, você que já foi no Beto Carreiro, ou você que já foi na Disney, por exemplo, e você, por circunstâncias, desatenção, você talvez perca uma blusa, você perca um casaco, uma chave ou uma carteira. A Bíblia, ela tem um lugar de achados e perdidos. Ela tem um lugar onde ela fala sobre coisas perdidas, Rodrigo. E nós vamos falar sobre achados e perdidos hoje, segundo a ótica da Bíblia, que se encontra em Lucas, no capítulo 15. Então, eu vou ler esse texto, Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu vou falar sobre a terceira coisa perdida. Aqui nós temos a ovelha perdida, nós temos a dracma perdida e nós temos o filho perdido. Pode deixar no versículo 11 aí, mas eu vou ler a partir do versículo 1 e eu pulo para o 11, porque eu quero ler o versículo 1 e 2. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Jesus. Todos os publicanos e pecadores. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Ou seja, dois grupos distintos, publicanos e pecadores e mestres da lei e fariseus, que o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus contou essa parábola. Versículo 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo, diga, o filho mais novo, reuniu tudo o que tinha e foi embora para uma cidade distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Por isso,
foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, repita comigo, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei ao caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. O filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e coloquem nele um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma grande festa e nos alegrarmos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começou a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, repita comigo, o filho mais velho, estava no campo quando se aproximou da casa e ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu ele são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci uma das tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou todos os seus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche os seus olhos, Senhor, essa é a tua palavra, e em graça nessa noite pedimos que o Senhor fale conosco, que essa história retratada sobre o amor de um pai que ama desesperadamente os seus dois filhos que erraram, um que saiu, foi embora, se arrependeu e voltou, e outro que estava dentro de casa achando que estava certo, mas totalmente perdido do lado de dentro, possa nos inspirar, nos encorajar e nos fazer cairmos em si diante dos desafios que nós enfrentamos nesse tempo contemporâneo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Queridos, uma parábola muito conhecida. Na verdade, a parábola do filho pródigo é conhecida como a pérola das parábolas. Das 42 que Jesus disse, essa parábola é a mais conhecida de todas. O filho pródigo ou o filho perdido. Mas, na verdade, essas três parábolas, a ovelha, a dracma e o filho pródigo, revelam um Deus que decidiu amar desesperadamente aqueles que de alguma forma se arrependem e fazem o caminho de volta, caindo em si, dando lugar à graça e fazendo com que de alguma forma o Pai possa fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. Em Lucas, no capítulo 15, está escrito, na parábola da ovelha perdida, Jesus dizendo que há mais alegria nos céus quando um pecador se arrepende genuinamente do que por 99 ovelhas que estão no aprisco. Isso nos dá a entender o valor que o Pai, que é perfeito, que é bom e que sabe amar como ninguém, dá às pessoas que de alguma forma caem em si e retornam para Ele. Nós estamos aqui diante de um momento onde Jesus estava pregando o sermão para muitos que estavam ao seu redor. E ali haviam dois grupos distintos, na verdade três. Os discípulos de Jesus, haviam os publicanos e pecadores, e Jesus estava pregando o evangelho, as boas notícias para os publicanos e pecadores, até que os escribas e os fariseus começaram a dizer que Jesus, ele se reunia, comia e bebia com essa classe chamada publicanos
e pecadores. E foi exatamente daí que Jesus resolveu contar essas 3 parábolas. Essas 3 parábolas têm a finalidade de revelar para os religiosos que o amor de Deus ele é incondicional. Que o amor de Deus é para aqueles que estão fora, mas também para aqueles que estão dentro. Que o amor de Deus se revela para 2 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? 2 filhos que erraram. Porque a Bíblia fala que os 2 filhos erraram. Não existe um filho que acertou e o outro que errou. Nessa história só haviam 2 filhos. E os 2 filhos erraram. Um que decidiu ir embora e o outro que decidiu ficar. Mas mesmo pelo fato de ter ficado, o coração dele estava em, de alguma forma, viver o mundo. Isso mostra para nós que, de alguma forma, todos nós em algum momento vamos errar. E a despeito do nosso erro, o amor de Deus sempre está disponível a nos receber com braços abertos, voltando de fora para dentro ou caindo em si, estando aqui dentro da igreja. Porque essa parábola, ela fala para as pessoas que estavam fora, pecadores e publicanos, mas também para os doutores da lei, para aqueles que de alguma forma conheciam o Senhor. E Jesus então revela o seu amor, contando a história de que um pai tinha 2 filhos e o filho mais novo disse ao seu pai: me dá a parte que me cabe da herança. Ou seja, eu pouco me importo se você está vivo ou morto, eu gostaria de ter aquilo que é meu por direito. E ele, por ser mais novo, eu quero crer que tinha entre 18 e 20 anos de idade. É uma história que Jesus conta. E como todo homem com 18 anos de idade acha que sabe tudo da vida, resolveu pedir aquilo que era dele por direito. E o pai prontamente resolveu abençoar. Não tendo nenhuma capacidade de gestão, ele logo recebeu a sua parte que lhe cabia. Ele recebeu aproximadamente 1/3 da herança do pai. O filho mais velho, ele tinha uma porção dobrada, porque era primogênito. E a Bíblia fala que ao receber a sua herança, ele não foi embora. Ele permaneceu na casa do seu pai por alguns dias. Provavelmente porque aquilo que ele recebeu como herança não veio de forma tangível, não veio em espécie para ele, e sim através de imóveis. Porque o pai possuía muitos imóveis e ele precisava de alguma forma se desfazer desses imóveis para poder seguir o seu caminho. E enquanto ele negociava, enquanto ele queimava, enquanto já ele na casa do pai administrava mal aquilo que ele havia recebido como herança, a Bíblia fala que ele, mesmo dentro da casa do pai, nos faz entender que já havia se distanciado muito do seu pai. O relacionamento com o pai havia esfriado. Ele havia já se perdido dentro de casa. Mas uma coisa me chama a atenção nesse filho mais novo: a coragem. Repita comigo: a coragem. Porque o filho mais velho não teve essa mesma coragem. Porque mesmo estando em casa, obedecendo ao pai, não de todo o coração, ele tinha o desejo de querer, talvez, por curiosidade, conhecer o mundo. Não foi, mas ficou dentro de casa com o coração fora. E quantos de nós, de alguma forma, estamos dentro da igreja, mas com o coração do lado de fora? Estamos com o corpo na igreja, mas com a mente do lado de fora. Estamos fisicamente na igreja, mas espiritualmente totalmente fora dela. E esses 2 filhos erraram. Isso mostra para nós que Deus trouxe para nós a ideia que existem 2 classes de pessoas: aquelas que de alguma forma estão fora e erram, e aquelas que estão do lado de dentro e também erram. Todos nós erramos em algum momento, mas o amor desse pai é incondicional e sempre irá receber de braços abertos os seus filhos. Não importa se ao ficar ou ao ter ido e gastado tudo o que havia recebido. O texto diz que depois de receber, algum tempo depois, ele foi para uma terra distante, um país distante. E lá ele gastou tudo dissolutamente, de uma forma irresponsável, achando que o dinheiro leva satisfação para casa. E eu aprendi isso muito cedo, que o dinheiro não leva desaforo para casa. Se você não sabe administrar o seu dinheiro, lamentavelmente, em algum momento, se você não souber ouvir conselhos, a minha mãe dizia que você vai ouvir, coitado. Porque quem não ouve conselho, escuta, coitado. E esse menino, ele gastou tudo com prostitutas, com meretrizes, com bebidas,
com prazeres, porque quando você tem dinheiro, você está cercado de amigos. E quando o dinheiro vai embora, os amigos também, eles vão embora. E o texto diz que quando o dinheiro acabou, acabou a festa, acabou a alegria, acabaram também as companhias, e ele padeceu de uma grande crise naquela região. Ele teve fome, ao ponto dele receber um emprego de cuidar de porcos. Segundo a cultura judaica, não é permitido a criação de porcos dentro de Israel. Isso nos traz a ideia de que ele estava num outro país, numa outra nação, e ao cuidar dos porcos e alimentá-los com vagens, com alfarrobeiras, o texto diz que ele desejava estar no lugar daqueles porcos. Não é somente encher a barriga com a lavagem que o porco comia, e sim receber o cuidado de que os porcos estavam recebendo. Eu me lembro que assisti um podcast daquele que foi considerado um dos 10 homens mais ricos do mundo, um brasileiro, que criou aí um grupo de corporação de grandes empresas chamado Eike Batista. E o Eike Batista, depois de ranquear ali, eu acho que a terceira, quarta ou quinta posição do homem mais rico do mundo, diante de má gestão, diante de coisas erradas que ele fez, ele foi preso. E no podcast ele disse que preso, encarcerado, no conjunto penitenciário de Jericinó, ele, ao tomar o banho de sol, pelas grades, ele olhava para o céu e ele via os urubus voando. E ele desejava ser como aquele urubu, porque mesmo sendo um urubu, ele tinha a liberdade. Aquele homem que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha a liberdade. E de alguma forma, diante da ganância, da vaidade, do ego, da altivez, do desejo de querer ser como Deus, de estar num lugar em evidência, ele caiu na sua própria armadilha. Assim como esse menino que achava que sabia tudo, que decidiu não ouvir os conselhos do pai, e que por amor o pai resolveu liberar para que ele, através das suas próprias experiências, entendesse que somente pai ama de verdade. A gente acaba percebendo que o pai, ele é muito mais do que um amigo de um filho. Porque as amizades, dependendo do que acontece na vida, elas vão embora. Eu vejo Fonseca e Arthur aqui, e é um ledo engano o Arthur achar que o Fonseca é amigo dele. Ele não é seu amigo, ele é seu pai. Porque amigo está em uma classificação e a paternidade está em outra classificação muito acima. Porque os amigos só vão com você até um determinado ponto, mas o pai vai estar com você até o fim, de uma forma incondicional. E a Bíblia fala que esse menino lá, cuidando dos porcos, ele disse: quantos empregados do meu pai? Ele caiu em si. Ele caiu em si. E o fato de ter caído em si é, na minha opinião, a melhor e maior queda que o homem pode ter na sua vida. Porque o fato dele cair em si e se levantar, porque Jesus, quando traz essa história, ele fala sobre 2 verbos, Darlito: o verbo de cair e o verbo de se levantar. Porque primeiro ele caiu em si, depois ele se levantou e disse que iria falar: Pai, pequei contra ti e contra os céus. E isso para mim faz todo sentido, porque é impossível a sua vida ser restaurada primeiro se você não cai em si e depois se levanta. Você pode até cair em si, mas se você não se levantar, a sua vida não vai ser reconstruída. Você pode até se levantar, mas se antes você não cair em si, não muda absolutamente nada na sua vida. Porque mais importante do que você saiba aquilo que você precisa fazer, porque todos nós temos, de alguma forma, a consciência daquilo que é certo e errado, a promulgação da consciência diante daquilo que devemos ou não fazer. A questão principal não é aquilo que precisamos ou não fazer, e sim a predisposição e a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Porque quantas pessoas sabem o que precisam fazer, mas não têm a coragem de fazer? A mesma coragem que esse menino, ele teve em pedir aquilo que lhe cabia somente na morte do seu pai.
ele teve atitude. Na minha opinião, ele foi sincero, ele foi verdadeiro. Enquanto o outro dentro de casa fazia tudo para o pai, mas não fazia de todo o coração. A prova disso é que quando o outro filho voltou, ele resolveu não entrar na festa. E a Bíblia fala que em Lucas capítulo 15, no início, quando Jesus fala que há mais alegria quando uma ovelha se arrepende, que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Você faz ideia do que é isso? A Bíblia não fala que quando um morto ressuscita, a festa no céu, Darlito. A Bíblia não fala quando um milagre acontece, a festa no céu. A Bíblia não fala que quando uma criança nasce, a festa no céu. A Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador, ele se arrepende. E eu queria que você imaginasse, eu queria que de alguma forma você desse asas à sua imaginação por um momento, tentando conjecturar na sua mente que tipo de festa os anjos promovem no céu quando um pecador se arrepende. Os céus, eles anseiam desesperadamente para que pecadores se arrependam e caiam em si, para que de alguma forma eles possam dar vazão à consciência e reconhecerem desesperadamente que eles precisam de ajuda. Se no primeiro momento esse filho pródigo, ele disse: pai, dai-me, diga, dai-me. Ele disse: dai-me a parte que me cabe na herança. Porque ele queria ter. E nós vivemos numa sociedade onde todos buscam ter. Tudo o que a gente faz está diretamente envolvido em ter coisas, em ter poderes, em ter posições. Mas no segundo momento ele entendeu que por mais que tivesse, isso não preenchia um vazio existencial dentro dele. Porque ele caiu em si e percebeu que dentro da casa do pai, ele tinha absolutamente tudo que ele queria. A prova disso é que quando ele cai em si e ele diz: quantos empregados da casa do meu pai têm fartura de comida e eu aqui passando por isso? Voltar-me-ei e direi ao meu pai: pequei contra ti e contra os céus, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Por 3 vezes, quando ele cai em si, dentro de uma construção daquilo que ele vai fazer, ele prepara um plano e ele cita o seu pai. E em nenhum momento ele cita aquilo que havia na casa do pai dele. Porque ele percebe que mais importante do que ter é o ser. A prova disso é que a ênfase central dele na fala do seu pai é: pai, trata-me somente como um dos seus empregados. Se no primeiro momento ele queria ter, no segundo momento ele, ao cair em si, ele revela o desejo de não mais ter, mas de ser. Aquilo não que um dia ele era, mas pelo menos como um dos seus empregados. Porque quando a gente cai em si, a gente se enxerga. A gente tem a capacidade de olhar para dentro de si. Quando a gente diz, provavelmente, quando uma pessoa ela está fora de si, Darlito, fulano está fora de si. Fora de si quer dizer que você não está mais dentro de você. Por um momento você saiu de você e passou a habitar em algum outro lugar. Aqui nós vemos o oposto acontecendo. Ele não mais estava fora de si, porque agora ele caiu em si. E a expressão cair em si traz a ideia de que você caiu para dentro de você, de que você avaliou aquilo que você fez e quem você foi e o que você se tornou. Por que a nossa vida não muda, queridos? A gente ouve mensagem no domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira. A gente ouve mensagem no YouTube, no Spotify, no Deezer, e a nossa vida não muda. Porque a nossa vida não muda quando a gente nos arrepende daquilo que nós fizemos. Porque, na verdade, nós precisamos nos arrepender de quem nós nos tornamos. Nos tornamos totalmente o oposto daquilo que Deus tem para nós, mas ainda bem que nós temos a graça. Ainda bem que nós temos um Deus que é bom, que é Pai e que sabe amar como ninguém. E a Bíblia fala que quando Ele decidiu
fazer o caminho de volta. E eu já disse isso em minhas mensagens, que a nossa vida muda quando a gente prega pra gente. É quando você de alguma forma bate na mesa e você diz: chega. É quando você promete para você mesmo que a sua vida vai mudar. É quando você decide, mesmo nada acontecendo ainda do lado de fora, mas você toma uma decisão, você diz: eu vou voltar, eu vou me posicionar, eu vou fazer diferente. E o Pai, ele se encontra de braços abertos, ansioso, desejando a sua volta. E mais do que isso, se o Pai está ansioso ao ponto de, na Bíblia, Darlington, pela primeira vez na história, a Bíblia relatar que o arrependimento de um homem fez com que Deus corresse, porque essa parábola, o pai do filho pródigo, representa a figura de Deus. E a Bíblia fala que ao chegar, ao ser avistado de longe, o pai correu. Isso mostra para nós o amor de Deus por você. Deus, quando olha para você, Ele não olha para aquilo que você fez, porque você não é o seu pecado. Deus, quando olha para você, Ele vê já uma obra pronta, porque onde há arrependimento de pecados, há remissão e restauração diante dEle. E a Bíblia fala que a festa no céu, se o pai aguarda ansiosamente pela volta do filho, os anjos, eles estão preparando um banquete para celebrar aquele que estava morto e foi achado, aquele que estava perdido e veio de volta. Essa história, essas 3 parábolas, elas falam de um amor que não tem a ver com classe social. Porque se no primeiro momento um funcionário, um pastor que cuidava de ovelhas, foi prejudicado porque perdeu a sua ovelha, no segundo momento uma dona de casa, uma mulher sem muitos recursos, perdeu uma dracma, e no terceiro momento nós temos um pai rico. Isso mostra para nós que o amor de Deus, ele abrange todos, porque todos necessitam de um Salvador que os salve dos perigos do mundo, mas muito mais do que isso, de um Salvador que nos salve de nós mesmos, do orgulho, da vaidade, da altivez e principalmente dos enganos que de alguma forma Satanás coloca ao vendar os nossos olhos e achar que de alguma forma sozinhos nós iremos conseguir. Eu caminho para o final dessa mensagem me dirigindo a você que veio aqui. Se nessa história nós vemos 2 filhos perdidos, um que estava totalmente fora da vontade, dos propósitos, que decidiu voluntariamente um dia, uma vez estando aqui, ir embora, mas o outro estando aqui com a sua mente do lado de fora, o corpo presente, mas os desejos, as ambições, as ganâncias, os prazeres, as taras, as fantasias que tomavam a sua mente e de alguma forma, por falta de coragem, mesmo dentro, se encontrava perdido. Nós não sabemos o final dessa história. Sabemos que um filho resolveu fazer o caminho de volta. O outro, que estava perdido dentro, a história não mostra se ele realmente se arrependeu. Mas essa mensagem não é para quem não veio. Não é para aquele irmão que você talvez seria tão bom se fulano estivesse aqui agora. Não. Essa mensagem é para você. Diga para quem está do seu lado: essa mensagem é para você. Diga. Essa mensagem é para você. Essa é uma carta de amor de um pai que te ama e de um pai que aguarda pelo seu posicionamento, de um pai que deseja que primeiro você caia em si para dentro e depois você se levante e você tome o caminho de volta, porque Ele está de braços abertos esperando por você. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Amém. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu tenho certeza que Deus colocou essa palavra no meu coração, porque Ele trouxe você aqui para ouvir essa palavra hoje. Porque eu creio que hoje está preparada uma grande festa no céu, para que você, na condição de filho, possa ser recebido de volta com uma
roupa nova, com um anel nos seus dedos e com uma sandália nos seus pés. Eu declaro profeticamente que hoje, nessa noite, haverá um grande banquete, uma grande festa no céu. Porque a Bíblia fala que naquele dia houve uma grande festa no céu, porque pecadores decidiram fazer o caminho de volta. Tudo o que você precisa hoje é se arrepender genuinamente. Tudo que você precisa hoje, primeiro, se você estava fora de si, é cair em si, não permitindo que o orgulho, que a vaidade, que a altivez, ou o pensamento do que as pessoas vão pensar ou achar sobre você. Essa pessoa que está do seu lado, ela não pode fazer absolutamente nada por você. Mas o seu Pai, o seu Deus está de braços abertos, aguardando ansiosamente você. Você que é filho e deseja encher o seu pai de alegria, é com você que eu estou falando. Você que é pai, de alguma forma sabe que você está muito aquém daquilo que você gostaria. Assim como a história que diz que um dia o pai entrou em casa, já era madrugada, subiu as escadas e viu que a porta do quarto do seu filho estava entreaberta. De joelhos o filho orava e o pai resolveu, atento, ouvir a oração do filho, que dizia: Pai, quando eu crescer eu quero ser exatamente como meu pai. Me permita ser como ele, como esse homem que ele é. E o pai, ao ouvir atrás da porta o seu filho pedindo que de alguma forma ele pudesse ser como aquele homem, ele caiu em si, ele disse: eu sou um mau caráter, eu sou um homem sem palavra, eu sou alguém que estou totalmente fora do caminho. E ele disse: Senhor, não escute a oração do meu filho. Talvez você se encontre nessa posição, mas hoje tudo pode mudar na sua vida. Então, se essa palavra encheu o seu coração de graça, eu queria que você saísse do seu lugar, porque eu creio que hoje haverá uma grande festa no céu. Então peça licença a essa pessoa que está do seu lado e vem aqui que eu quero orar com você. Isso, sai do seu lugar. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Isso, é no nome de Jesus que nós oramos, Pai. E da mesma forma como aquele filho perdido que foi embora e de uma forma irresponsável gastou tudo o que tinha, o Senhor recebeu ele de volta, porque o teu amor é incondicional àquilo que se tem e sim quem se é. Porque para o Senhor o que realmente importa é quem nós somos. Porque jamais perderemos a condição de filhos do Senhor. Sempre seremos filhos. E uma vez que decidimos cairmos em si e fazer o caminho de volta, sempre seremos recebidos de braços abertos, com uma grande festa, com um banquete, com um anel no dedo. Porque o nosso lugar jamais será ocupado. Por isso, receba cada um desses irmãos que estão aqui, reconhecendo publicamente que precisam fazer o caminho de volta, que decidiram nessa noite cair em si e também se levantar para uma nova vida contigo. Fortaleça esse homem, Senhor. Dê forças a essa mulher, a esse jovem, e que verdadeiramente um novo tempo surja a partir de hoje. Eu declaro sobre a sua vida profeticamente um novo tempo. Eu declaro novos dias. Eu declaro que a partir de hoje tudo mude do lado de dentro, para que tudo possa começar a mudar do lado de fora. Satanás não terá mais autoridade sobre a sua vida.